Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago o gabarito correção do PET volume 4, semana 1, nono ano, como novidade aqui no canal, a correção do nono ano, assim como a correção do sétimo ano, e vai permanecer enquanto estiver os PETs. Peço que se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, ative as notificações, dê um like nos nossos vídeos. Vamos às atividades. Número 1. Leia o texto a seguir e responda. O texto fala do tema empatia, que é um assunto bem oportuno para os momentos que vivemos, de pandemia, de dificuldade. Quer saber se colocar no lugar do outro para entender as dificuldades que cada um enfrenta. Então vamos ao texto. O poder transformador da empatia nas relações humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulso, interessante, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor, é o nome dele, que eu não consigo pronunciar esse nome, do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. A empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de se desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais, como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abuso dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. Olha só que texto interessante. O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Esse exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectiva. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para destacar em liderança. Não é fácil, mas o máximo de empatia que a gente conseguir no nosso dia a dia, a gente vai se tornando pessoas melhores. Questão número 101. Qual é o assunto tratado no texto? Esse ficou fácil, né? O poder da empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. Que empatia é isso. 2. O que o autor defende nesse texto? Defende que a empatia é uma habilidade que pode ser aprendida e que precisa ser cultivada. Ou seja, esforço consciente de se colocar no lugar do outro. Deve ser cultivado diariamente. 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Então aqui, a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. A questão 104. Relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. Essa aí, gente, é pessoal. Cada um vai responder a sua, até aqui no canal, quando a pessoa dá uma resposta positiva, que ajudou, isso tudo, isso é empatia, entendeu? Você reconhecer o esforço do outro.
Quinto, 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Ser empático proporciona às pessoas experimentar visões diferentes, observar aspectos antes ignorados, entender o outro, compreender atitudes alheias e aprender a conviver com as diferenças. 6. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Ninguém vive isolado, né, gente? Ilha é um lugar isolado, cercado por água, que é difícil acesso, né? Então ninguém vive isolado o tempo todo, de alguma forma a relação interpessoal faz parte da vida de uma pessoa, é preciso pensar no coletivo, o ser humano faz parte de um todo e suas atitudes podem impactar os demais. Essa pandemia mesmo mostrou, e isso deixou muito claro que ninguém consegue viver sozinho. Por mais dinheiro que a pessoa tem, todos se sentiram incapazes de vencer esse problema, principalmente no começo, quando começou, naquele período do isolamento total, todo mundo assustado, vendo aqueles horrores acontecendo. Antes de chegar aqui, lá na Europa, todo mundo, de rico aos menos favorecidos, se sentiram incapazes. Então, todos, a gente depende um do outro. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda às questões. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Vou ler só o primeiro parágrafo. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destino exclusivo acompanhado de beldade? Então, gente, o texto fala desse assunto, sobre as redes sociais. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, vendo esse vídeo, que lê esse texto, já teve essa impressão. Porque as redes sociais geralmente só mostram as coisas boas. E a vida que o autor está querendo mostrar, que a vida da gente não é só isso, momentos bons. E temos também que valorizar a interação mesmo, presente. Porque a parte escrita não passa todo o sentimento. Na rede social você está ali, você lê, ouve também, mas não está no convívio social mesmo, presencial. O alerta é sobre isso. Vale a pena ler o texto, um texto muito interessante. Vocês têm aí nas apostilas de vocês, online mesmo, e leia que vocês vão aprender muito com esse texto. Aqui, seguindo com o texto, eu vou ler o último parágrafo do texto. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida. No momento de afirmar o valor da sua personalidade, ao fazer o seu check-in na sua rede social, de preferência, tenha isso em mente. Então, aqui, concluído o texto, o comentário sobre o texto nesse parágrafo, é você ter controle da sua vida, do que você lê, e ter um filtro, saber diferenciar o que é positivo e o que não é para a sua vida, porque na rede está exposto tudo, das coisas boas às piores que existem. Então cabe a cada um usar com moderação e aproveitar de forma útil para o seu conhecimento, como estamos fazendo aqui agora, estudando online, você fazendo a correção aqui dessa apostila, mas tem muita coisa ruim na rede. Então fica a dica para vocês. A questão 2.1. Qual o assunto tratado nesse texto? Já teve essa pergunta no primeiro texto. O impacto da influência das redes sociais na autoestima dos usuários. Também bem claro para quem lê o texto sobre o assunto principal do texto, né? 2.2. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. O PET está trazendo muito isso, palavra-chave. Porque para entender o texto tem que separar, né, as ideias principais das secundárias e as palavras-chave. A autoestima é a palavra-chave, porque tudo que girou no enredo do texto foi em torno da autoestima dos usuários das redes sociais. Influência e redes sociais. Essas três palavras são as palavras-chave, as principais. 2.3. Classifica os trechos abaixo em informações principais com IP, informações secundárias e S. Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes.
ideia secundária, porque o texto não falou disso, não foi falar que o Facebook é interessante ou que não é, nessas outras redes sociais. Foi falado da autoestima e do impacto que as redes têm nesse tema. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Informação principal, porque aqui está falando da autoestima, né? Se a pessoa não se sente satisfeito ao ver as redes sociais, então afetou a autoestima. Então, ideia principal. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Também ideia principal, também está falando do tema principal do texto. Outra, apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivo 58% do significado de uma comunicação surge nas mensagens não verbais. Essa é uma ideia secundária, foi acrescentada aí uma pesquisa ao texto para dar volume ao texto e sentido e continuidade ao texto, que é para isso que serve as ideias secundárias. Questão 3. Leia o texto abaixo e responda às questões. Temos aqui um gráfico. Deficientes no Brasil. Deficiência motora, 13 milhões de pessoas. Cegos, 35 milhões. Surdos, 10 milhões. Deficiência mental, 2,5 milhões. Olha, gente, que dados interessantes, né? Muita gente que tem deficiência. Daí a gente volta lá na parte da empatia. Como não ter empatia para tentar viver num mundo mais igualitário, conviver bem se colocar no lugar das outras pessoas. 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Muita gente, que é uma porcentagem de 24% de toda a população. Então, um dado aqui para a gente refletir. Questão 3.1. Quais os elementos presentes no texto? Ícones gráficos que representam os dados apresentados através do infográfico. Isso aí no texto praticamente não tem parte verbal, escrita, só a parte dos ícones mesmo. 3.2. Qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? 45,6 milhões, porque traz no meio do gráfico e traz a quantidade, né? 3.3. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Eles facilitam a interpretação das informações, pois mostram uma representação visual dos dados. 3.4. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Informar sobre os tipos de deficiência e a quantidade de pessoas deficientes no Brasil, apresentando dados que explicam o contexto. Eu achei muito interessante isso aí. 3.5. Agora, transforma as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Aí agora vocês vão fazer o texto em forma em prosa, tipo um texto dissertativo, um descritivo, você escolhe, você vai fazer seu texto aí sobre esses dados. Dá um texto muito interessante. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a correção da primeira semana do PET 4, nono ano. Um forte abraço a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.